Iniciamos esta segunda parte do ponto de vista, agora a falar particularmente da imigração para a Europa, e o Portugal tem sido um dos países que mais recebe cabo-verdianos. Começamos por si, Dr. António Batista. Esse número poderá ainda aumentar ainda mais? Qual é o seu olhar sobre a imigração, particularmente para Portugal? Eu acredito que sim, que vai aumentar. E Portugal é uma população, tem uma população envelhecida. Eles sabem que sem a vitalidade da imigração, eles não conseguem. Portugal não consegue atrair ainda imigrantes mais qualificados, porque tem outros países da Europa mais pagam um salário melhor e precisam muito mais do que Portugal. Então, Portugal, para cabo-verdianos, por causa da facilidade em termos de língua, a integração, a cooperação que já existe, a história, e o Portugal tem parecido como um ambiente propício para a imigração cabo-verdiana, tanto que eles é de onde vem a maior parte das remessas, né? Portugal sempre tem liderado essas remessas e devido à proximidade, e também a maioria dos imigrantes tem familiares ali, a imigração tem uma inércia muito forte quando vai ali o pai. O Portugal iniciou programas de regrupamento familiar e nós vimos que muitos jovens migraram amparados com esse programa de regrupamento familiar. E o único problema é que estar em Portugal, né, mudou-se muito o perfil do imigrante, né? Antes o imigrante em Portugal eram pessoas que estavam ali na construção civil, tinham aqui em Cabo Verde as famílias e tinham que trabalhar e manter a família aqui, as remessas eram maiores. Mas essa nova geração que nasceu ali em Portugal, ele não vai sacrificar em termos para morar em condições menos dignas. Ele quer ter um bom carro, quer ter uma casa bonita, ele quer viajar para a Espanha, visitar amigos na França. E então ele não tem esse vínculo com a população, os familiares que estão aqui em Cabo Verde. Então ele não vai mandar remessas. Então o grande problema é o futuro das remessas nessas localidades. A partir do momento que a imigração jovem que está a ocorrer, muitos jovens recém-licenciados foram para Portugal à busca do mestrado, e não só para questões de educação, mas quando chegarem ali, eles vão perceber que tem qualidade de vida. É um país muito barato, você tem transportes de qualidade, serviços de educação acessível, muitos amigos. Você estando lá em Portugal, parece que você está em Cabo Verde, você encontra muitos amigos de várias gerações. Então a integração é muito fácil. E a minha preocupação, embora seja Portugal vai precisar desses imigrantes para a vitalidade da sua economia, é uma mão de obra difícil de substituir na agricultura, na manufatura, e também os portugueses, eles também são imigrantes, né? Nós não podemos esquecer disso. Eles estão ali, eles vão para Inglaterra, para Luxemburgo. Então, os espaços deixados por esses portugueses podem dar oportunidade para cabo-verdianos com mais habilitações acadêmicas. Eu acredito que a questão das negociações do visto, da facilidade de visto, principalmente para uma classe de pessoas já com formação superior, é uma estratégia que a Europa tem adotado para atrair quadros desses países ainda, onde tipo Cabo Verde, né? E nós sabemos que nós temos fala-se muito da fuga de cérebro, isso é uma realidade aqui para Cabo Verde. Muitos cabo-verdianos, infelizmente, tiveram que migrar por a busca de melhores condições de vida, ou questões de saúde, um conjunto de fatores que faz com que as pessoas busquem alternativas na imigração. Eu acho que Portugal, sem dúvida, é um ambiente onde que o governo de Cabo Verde tem maior capacidade de negociação. O governo de Cabo Verde e o governo de Portugal, ao longo do tempo, estreitaram laços de cooperação e respeito mútuo, e que nós temos poder de barganha, podemos negociar ali condições, mas com os Estados Unidos nós não temos esse poder, com a França nós não temos esse poder. Então, o governo de Portugal, eu, no meu ponto de vista, acredito que, além da questão das discriminações ser menor, né, porque o português também é um povo discriminado muitas vezes na Europa, né? Então acredito que o problema não é tão grave, né? Eu vejo a imigração em direção a Portugal como
nós não vamos ter tantos problemas como temos nos Estados Unidos. É lógico que tem deportações, é lógico que ainda existem situações em que, caso o governo tivesse melhor capacidade de coordenação, o Nardi tínhamos conversado há pouco da importância de ter ali, ajudar as pessoas a decidir melhor, porque essa reconfiguração de geopolítica traz implicações muito grandes mesmo para futuro, sustentabilidade de famílias. Então, eu acho que esse é um ponto que o governo precisa estar muito mais próximo dessa questão da imigração. E esta imigração em massa, particularmente lá em Portugal, Dr. Nardi, os imigrantes enfrentam desafios para conseguir a integração efetiva. O que apontaria aqui como esses desafios e como os governos dos dois países podem trabalhar em conjunto para uma maior integração? A imigração para Portugal. De facto, concordo que a tendência é para aumentar. Há uma boa relação entre Portugal e Cabo Verde em termos de Estado. Há uma boa coordenação. E Portugal não quer atrair, neste momento, mais imigrantes de Bangladesh e da Índia. Por causa de questão religiosa, alguns grupos querem que Portugal mantenha uma imigração com países que têm uma proximidade cultural. Brasil, no âmbito da CPLP, mudou-se a legislação há tempos, há uma semana. Os brasileiros e timorenses entram sem visto e podem solicitar a residência. Os cabo-verdianos e dos palopes, a partir da semana passada, podem ir com visto e solicitar a residência. Então, isto mostra uma tendência de que Portugal quer atrair uma imigração de proximidade sobretudo histórico-cultural. E Portugal, como disse o Batista, a população, neste momento, temos cerca de 108 idosos para 100 jovens. Isto mostra a tendência e o crescimento negativo. E Cabo Verde é interessante porque dados de Portugal mostram que a partir de 2008 a população feminina residente em Portugal, de origem cabo-verdiana, superou a masculina. Isto podemos perguntar, por que é que as mulheres estão a superar os homens? Porque em Cabo Verde, quem é que tem a cara da pobreza? As mulheres. Quem é que tem menor salário? As mulheres. Quem é mais pobre? As mulheres e as crianças. As crianças não podem emigrar, mas as mulheres tomaram a iniciativa de emigrar. Isto traz desafios para Cabo Verde, como disse o Batista, porque são jovens que estão a ir na idade de procriação. Para Portugal é muito bom porque Portugal precisa de dinamizar a sua economia, a sua sociedade. Portugal apostou como um dos centros tecnológicos da Europa nos próximos 20 anos. Maior destino turístico, com investimento nas energias renováveis, na agricultura, no lazer. Então precisa desta mão de obra jovem. E Portugal vai fazer tudo para atrair. A questão é como é que nós vamos dar ao luxo de perder a nossa juventude. É o que eu chamo de cidadania adiada. Significa o quê? Significa que todos nós temos um sonho de terminar a faculdade ou a formação profissional, ter um emprego, adquirir uma habitação, fazer família, ter uma saúde de qualidade, ter uma sociedade de bem-estar. E a nossa sociedade não está em condições de nos proporcionar isto. E as pessoas querem, a partir de um voo de 3 horas e meia, estão mais próximos desta cidadania. Como disse o Batista, não quer dizer que vai ser um mar de rosas, mas se estiverem numa situação regular, a vida muda. Tem médico de família, tem um salário mínimo. Mesmo que Portugal seja uma rampa para ir para outros países, também a Europa está a fechar o cerco à imigração, nós vamos continuar a perder alguns jovens, talvez neste ritmo por mais uns 10 anos. Se a Europa recuperar, vamos perder ainda mais, mas se a África der sinais de todas as oportunidades, se o mundo também ajudar a África, porque muitos conflitos são forjados. Nós sabemos que há uma tendência mundial das grandes empresas dos países para não deixar a África desenvolver-se, para poder roubar os minérios. Então, se queremos mudar o mundo, tem de haver
o trabalho de casa, como disse o Batista, que ele tem dúvidas que estaremos aptos nos próximos tempos, mas também o mundo. Mas vemos que não há interesse da parte dos grandes países e das grandes empresas que a África estabilize, porque os próprios economistas ocidentais dizem que se a África estabilizar, desenvolver a agricultura, o seu potencial agrícola, a África não vai comprar nada de fora e não vai exportar nada para fora. Não vai exportar, quer dizer, não vai exportar a matéria-prima em bruto. Vai transformar. E quando temos indústrias, é lá que temos emprego. E como é que estamos agora em termos do mercado de trabalho, da questão da fuga de quadros, de talentos e Sim. outras potencialidades em termos de recursos humanos? Como é que estamos neste momento? Sim, isso é preocupante, porque vários inquéritos, mesmo o INE realizando, nós sabemos que temos dificuldade de encontrar profissionais qualificados no mercado. E o problema é que quem imigra é o indivíduo que tem um perfil que o país precisa. É um indivíduo que não está conformado, é um indivíduo que tem ambição, quer melhorar de vida, está disposto a enfrentar preconceitos, está disposto a lutar um ambiente, um clima muito mais agreste, um clima muito frio. Então, ele está disposto a ficar longe da família. O racismo. Sim, é um indivíduo que tem o perfil que nós precisamos. Quer dizer, o empreendedor, o indivíduo que vai investir no país tem que ter esse perfil de resiliência, buscar. E nós estamos a perder os melhores. E quem está a ficar aqui são indivíduos que estão resignados. São indivíduos que estão muito contentes com o pouco que ele tem, está conformado. E nós não vamos desenvolver a economia com esse pessoal que está conformado. Então, essa população que emigra é uma população que tem ambição. E nós precisamos dessa ambição, mas cá dentro, para tentar implementar e realizar sonhos. O problema é que, à medida que isso vai aumentando, ele tem uma inércia. Por isso que o Nardi tinha dito, mais uns 10 anos vão ficar ali, porque meu amigo foi ontem, eu também quero ir, e vai criar-se uma inércia, né, de pessoas a seguir. Costumamos, quando na incerteza, nós copiamos o que os outros estão a fazer. Se o que os outros ostentarem para nós parece muito bom, então nós queremos fazer também. Então, o grande desafio é a necessidade que o país vai ter de mão de obra especializada, de indivíduos que foram treinados, formados na universidade e que o país não está a conseguir absorver, e que o nosso mercado está muito limitado, o país não tem oferecido essas oportunidades, realmente o desenvolvimento do país não tem sido inclusivo em termos de geração de emprego. Como o Nardi tinha citado, a indústria é que gera empregos de qualidade. São empregos de qualidade estáveis e que, infelizmente, nós sabemos que na África, como todo, tem um grande preconceito em relação à agricultura, que é o setor primário, digamos assim, que retém mão de obra, que gera emprego para pessoas pouco qualificadas, né? As pessoas que não têm um nível de educação, um nível um grau acadêmico suficiente, praticamente não conseguem se integrar nos setores de serviços. Então, estão ali no subemprego. São essas pessoas que imigram, mas se tivesse oportunidade ao nível da agricultura, com mais investimento, com mais agroindústria, transformação, acrescentar valor agregado ali e conseguirmos gerar empregos dignos, eu acredito que poderia se reduzir grandemente essa perda de técnicos. Vamos ter que fazer mais uma curta pausa no ponto de vista.